Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas Calazans e hoje nós vamos brincar com um conteúdo sensacional, a parte de expressões numéricas. E eu vou relembrar com você o seu passado com adição, subtração, multiplicação e divisão. E eu te falo uma coisa, hoje nós vamos acrescentar mais duas, potência e radiciação, beleza? Então, sexto ano, acompanhe comigo o título na tela. Vamos ver aqui, ó, expressões numéricas, matemática, sexto ano. E como sempre, eu preciso te mostrar quais serão os objetivos durante a aula de hoje. Acompanhe comigo. Então, aqui, ó, operar com números naturais, adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, potências, raiz de quadrado perfeito, tudo isso você vai ver um pouquinho comigo no encontro de hoje, beleza? Então, o que vai acontecer? Antes, eu quero que você imagine esse jogo maravilhoso. Coloca na tela, produção. Produção, eu tenho certeza que o pessoal colocou na tela aí pra gente ver o xadrez. O xadrez é um jogo maravilhoso. Professor, por que você está falando de xadrez? É para te introduzir uma notação nova. Então, vamos ver, ó. Como podemos representar matematicamente o número de casas de um tabuleiro de xadrez? E aí? E aí, como que nós vamos encontrar essa quantidade? Acompanhe comigo. São 8 linhas e 8 colunas de casas. Para representar o número total de casas, fazemos 8 vezes 8. Até aqui, nada sobrenatural, nada que você não tinha visto no passado. Inclusive, no encontro passado, nós fizemos uma questão do álbum de figurinha bem parecida com essa aqui. Ah, professor, entendi. Então, peraí, ó. Em matemática, existe uma outra forma de representar multiplicações em que os fatores são iguais. Coloca uma seta bonita, porque esse tipo de conceito tem a ver com potência. Então, ó, por exemplo, a multiplicação que foi indicada no slide anterior pode ser condensada assim: 8 vezes 8 é igual a 8 elevado a 2. Professor, 8 elevado a 2 eu estou condensando essa notação, eu estou resumindo essa notação para que você aprenda agora a palavra potência. Então, pessoal, o que você tem aqui, quando você tem 8 elevado a 2, isso aqui é a mesma coisa do que 8 vezes 8, que é o nosso 64. Lucas, mas se você está apresentando uma estrutura nova, você precisa apresentar nomes. Sim, eu preciso apresentar nomes. E quais serão os nomes? Os nomes serão: o 8 é a base, o 2 é o expoente e o 64 é o nosso resultado. Vamos ver aqui os nomes, ó. 8 ao quadrado é a indicação de uma nova operação, a potenciação. 8, que se repete como fator, é chamado de base. 2, que indica a quantidade de vezes que o mesmo fator se repete, é chamado de expoente. O 64, resultado da operação, é chamado de potência. Ah, professor, então você detalhou todos os nomes, sim. Eu preciso fazer isso com você. Você está aprendendo comigo agora, beleza? Mas só que eu preciso fazer exemplos. E exemplos didáticos. Vem comigo aqui, então, para a gente brincar um pouquinho. Se eu fizesse com você isso aqui, ó. 4 elevado a 2. O que esse 2 lá em cima está indicando? Ele está indicando, turma, o número de vezes que o 4 vai aparecer como fator nessa brincadeira. Então aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é a mesma coisa do que 16. Ah, professor, entendi. Mais um exemplo. 5 elevado a 3. Ah, então esse 3 está indicando que o 5 vai aparecer 3 vezes como fator? Sim. Então vamos anotar aqui, ó. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5. E esse cara é o nosso 125. Ah, e aí eu quero que você já comece a pensar em números grandes. Beleza? Então, exemplos dados. Ok. Agora, potências de 10. Olha que doido que eu vou te passar. Gente, quando eu chego para você e falo assim, ó, 10 ao quadrado, que é um outro nome de 10 elevado a 2, tá?
10 elevado a 2 é 10 vezes 10. Isso aqui é o quê? 100. 10 elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa do que 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é a mesma coisa do que 1000. Ah, legal. 1000. 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar 10.000. Pensa o seguinte, o expoente na primeira situação é 2. O número de zeros após o algarismo 1 é 2. Ué, o expoente aqui é 3. Quantos zeros eu tenho após 1 no meu resultado aqui? 3. Vamos ver aqui, ó. 10 elevado a 4. Qual que vai ser a quantidade de zeros após o algarismo 1 aqui? 4. Então, eu posso pensar já de imediato, Lucas, que quando a base é 10, o expoente, quando ele é natural, o expoente vai indicar o número de zeros após o 1, o algarismo 1 no meu resultado final? Sim. Então, o que é 10 elevado a 5? Vai ser o algarismo 1 seguido de 5 zeros. Mas para isso, eu coloquei um textinho aqui para vocês, ó. As potências de base 10 com expoentes naturais são iguais a um número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Ah, entendi, Lucas. Entendi essa sacada. Boa. Agora, isso aqui, se você tiver essa visão, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro aluno, segura para não cair para trás. Olha isso aqui, ó. 654. Esquece o título. Não olha para o título não, que você vai ficar... Não. Olha para o número. 654. Isso aqui é a mesma coisa de quanto, turma? 600 mais 50 mais 4. Beleza? Sim? Aí eu te pergunto, olha que legal. Esse carinha aqui é 600. Então, se é 600 é 6 vezes 100. 50 é 5 vezes 10. E 4 é 4. Beleza? Só que olha que legal. O 100 é 10 ao quadrado. O 10, você pode falar que é 10 elevado a 1. Mais 4. No futuro próximo, já vou colocar aqui, mais 4 é 4 vezes 1. Vou até colocar aqui em cima, 4 vezes 1. E 4 vezes 1 é 4 vezes 10 elevado a 0. Daqui a pouco eu falo com você o que é isso aqui. 10 elevado a 0. Olha que interessante, eu escrevi o 654 como um conjunto de parcelas, né? Eu tenho parcelas aqui, dentro de cada parcela eu tenho as multiplicações. Eu decompus o número utilizando potência de base 10. Ô Lucas, mas no passado me falaram uma coisa. Me falaram que o nosso sistema é um sistema de numeração decimal. Decimal, decimal, base 10. Tô te falando que o nosso sistema é decimal, porque eu posso brincar com as bases, né? Base 10 dentro do número. Legal, né? Então, olha aí direitinho, porque isso aqui vale a pena demais. Então, aqui, ó, propriedades da potenciação. Vamos ver aqui quais serão as propriedades. Primeira propriedade, na tela. Em uma multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e adicionamos os expoentes. Vou te dar um exemplo aqui para a gente conseguir abrir o nosso leque e aprofundar um pouquinho mais, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou ter aqui 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Beleza? Isso daqui, pensa no 2 elevado a 3, turma. 2 elevado a 3, olha para você ver. É 2 vezes 2 vezes 2. Beleza. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Opa! Então quer dizer que eu tenho 7 fatores iguais a 2 dentro desse jogo. 7 fatores iguais a 2 é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2. É 2 elevado a quanto? A 7. Ah, professor, então de maneira mais sucinta, tem como você pensar assim, que você vai manter a base,
e somar os expoentes? Sim. Então, esse aqui é 2 elevado a 7. Belezinha? Show? Agora, qual que vai ser o nosso próximo passo? É pensar um pouco na divisão de potência de mesma base. Segunda propriedade, em uma divisão de potência de mesma base, não nula, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Vamos ver aqui? Qual que é a nossa ideia aqui, turma? Pensa comigo. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2, por exemplo, tá? 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. Quando eu tenho essa divisão, é como se eu cancelasse esses dois carinhas aqui. Beleza? Como eu cancelasse esses dois carinhas aqui. Vai sobrar o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso aqui é a mesma coisa do que 2 elevado a 4. Ah, professor, então eu entendi. Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Sim, 6 menos 2 vai dar o nosso glorioso 4. O nosso glorioso 4. Ah, legal, legal. Mais uma na tela. Apagando aqui bonitinho. Uma potência elevada a um expoente pode ser escrita mantendo-se a base e multiplicando os expoentes. Vou te mostrar aqui como que vai funcionar. Olha que doido. Você concorda comigo que 2 elevado a 3 elevado a 2, de uma outra forma, pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3? Beleza? Pode ser escrito dessa forma? Pode. E você já sabe que aqui é um produto de potências de mesma base. Você vai conservar a base e adicionar os expoentes. Então, isso aqui você sabe que é 2 elevado a quanto? A 6. Beleza? 2 elevado a 6. Mas de maneira mais sucinta, você pode fazer isso aqui já de uma vez. Basta você manter a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. Beleza? Massa? Ok. Sucesso. Agora, quarta propriedade. Professor, mas que tanto de propriedade? Tem muita propriedade ainda. Mas nós vamos fazendo uma por uma com exemplos didáticos para você pegar aí de casa. Quarta propriedade. Em uma multiplicação de 2 ou mais fatores elevados a um mesmo expoente, podemos elevar cada um desses fatores a esse mesmo expoente. Meu caro, minha cara, você já compartilhou algum vídeo com seu melhor amigo? Aquela figurinha de WhatsApp que todo mundo usa. É a mesma coisa que você vai fazer aqui. Você vai compartilhar. E compartilhar significa o quê? Olha que interessante isso aqui, turma. Você tem aqui 2 vezes 3 elevado a 2, por exemplo. Deixa eu fazer bonitinho esse 2 aqui. Você concorda que isso é a mesma coisa do que 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3? E como a ordem dos fatores não altera o resultado final, eu posso até tirar essa associação que eu fiz aqui, ó, por meio dos parênteses, e fazer isso aqui, turma. Olha que legal. Ó, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ah, entendi. Então, você está me falando que eu posso compartilhar esse 2 para cada fator interno? Sim, você pode fazer isso. Então, esse aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Fechou? Massa? Então, agora, propriedade 5, todo número, esse aqui é mais tranquilo, não é? Todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Ah, professor, como assim? 10 elevado a 1 é igual a 10. É igual a base. Fechou? Sexta propriedade. Todo número não nulo elevado ao expoente 0 é igual a 1. Como que nós vamos entender isso? Então, imagine o seguinte. Imagine que você quer dividir esse cara aqui, ó. 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Beleza? Você sabe que 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado
é 25 dividido por 25. Beleza? E você sabe que esse resultado aqui é 1. Beleza. Só que aqui é uma divisão de potência de mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 5 elevado a quanto, turma? A 2 menos 2, que é 5 elevado a 0. Pronto. Todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. Então 2 elevado a 0 também é 1. 10.000 elevado a 0 é 1 também. Beleza? Então toma cuidado. Aqui todo número não nulo elevado a 0 é igual a 1. E lá na propriedade 5, voltando aqui só para você diferenciar, todo número elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Beleza? Cuidado para não confundir. Agora, vamos entender o seguinte. O que você aprendeu comigo até agora? Potenciação, não foi? Então, já sabemos pela potenciação que 5 ao quadrado é 25. Agora vamos entender a operação que permite determinar o número que elevado ao quadrado, elevado a 2, dá 25. Que número é esse, turma? Ué, Lucas, é simples, é 5, ué. É. Essa operação recebe o nome de radiciação. Ah, entendi, Lucas. Radiciação. Então, a simbologia é essa daqui, ó. Você tem uma raiz. Raiz quadrada tem índice 2 de 25. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 5. Professor, nomes são importantes? Sim, nomes são importantes. Então, ó, esse 2 aqui, ele é chamado de índice. Esse 25 chamado de radicando. Bacana? Radicando é quem está dentro da raiz. Mas por uma coisa mais usual, quando eu calculo raiz quadrada, que é esse caso aqui, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 49, por exemplo, eu não preciso colocar esse 2. Está subentendido. Então, raiz quadrada de 25 eu posso escrever assim. E isso aqui vai ser o nosso 5. Beleza? Massa, né? Então aqui, pessoal, a nossa ideia aqui é você entender essa operação nova da radiciação. E como o nosso tema da aula foi de expressões numéricas, nós vamos fazer uma expressão aqui que vai te dar sustentação para as próximas. Então, a ordem, né, para você resolver expressões numéricas: potência e raiz, radiciação, na ordem que aparecem, multiplicações e divisões na ordem que aparecem, adições e subtrações na ordem que aparecem. E expressões com sinais de associação devem ser eliminados nesta ordem: parênteses, colchetes e chaves. Beleza? Então agora, olha que legal. Professor, o que é isso? Power. É agora que você vai olhar no fundo e falar assim, ó, eu tenho o poder para resolver essas questões. Eu vi adição, vi subtração, vi multiplicação, divisão, potenciação, radiciação. Eu vi tudo. Agora eu tenho poder. Então segura para não cair para trás, porque joga na tela, produção, expressão numérica. Olha isso daí, turma. Olha na tela. Olha essa expressão. Professor, meu Deus amado, o que é isso? Então vamos com calma? Vamos com calma? Olha aqui, ó. Primeira coisa, eu resolvo esse cara aqui. Lembra que eu falei que primeiro a gente resolve, né, potenciação e radiciação, ok? Multiplicação e divisão, ok? E adição e subtração, na ordem que aparece, mas se tiver alguma associação por parênteses, colchetes e chaves, a gente vai dar uma preferência. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse carinha aqui é a mesma coisa de quanto, turma? É a mesma coisa do que 5, né? 10 dividido por 2 é 5. Mas algumas coisas a gente já pode calcular. Por exemplo, esse cara, olha que doido. Esse cara também, lindo demais. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Registra aí pra mim. 9. 9 que multiplica. Raiz quadrada de 25 é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa de 5. Mais 3 mais 10 dividido por 2 é 5. 10 dividido por 2 é 5. Bacana. Então, com muita calma. Aqui é como se eu estivesse associando parcelas em uma adição. Então, vamos fazer isso aqui já mais rápido. 3 mais 5, aqui ó, 3 mais 5 vai dar 8. Então vai ficar assim, 9 vezes 5 mais 8. 5 mais 8 é 13. Ah, legal. Então vai ficar 9 vezes 13. 9 vezes 13 é a mesma coisa do que 117. Ah, professor,
Beleza. Então quer dizer que você me propôs uma aula cheia de operações novas e pra gente fechar com creme de la creme, que é o quê? Expressões numéricas. Então, 117 é a nossa resposta. Aqui no quadro estão as nossas referências e eu te falo o seguinte, meu caro e minha cara. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!